Grande, quinta-feira, 6 de novembro. Outra vez, Opção para a Vida, adentrando em sua casa ou no seu estabelecimento, quem sabe no seu escritório ou até mesmo no seu YouTube, andando, viajando. Eu só tenho que agradecer pela sua teleaudiência. Dentro de instantes, ouviremos o pastor Levi Porto de Moraes, trazendo a continuidade da palavra que ministrou ontem. Você também ainda ouvirá uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Continue ligado conosco. Com certeza, Deus vai falar ao seu coração. Antes, porém, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja triste, abatido, amargurado, quem sabe decepcionado, estressado, sem paz. Nós vamos orar para que Deus, neste momento, visite o seu coração e promova o que você mais precisa, que é paz, paz interior. Pai, queremos te agradecer, porque outra vez estamos adentrando em muitos lares, em alguns estabelecimentos, em muitas residências, ou através daqueles que estão ligados conosco, através do seu telefone, YouTube. Pedimos-te que a tua bênção esteja estendida sobre aqueles que estão tristes, abatidos, em depressão, enlutados, que o Senhor conforte a todos e que promova paz, paz interior nos corações, no seio da família. Enfim, que o Senhor abençoe a cada internauta que está ligado conosco nessa manhã. Abençoe a cada família e fala-nos ao coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com este belíssimo hino interpretado por um dos cantores do ministério da LPC. Vida, momentos difíceis, parece que não vamos conseguir. A paz da alma já se foi há tempo, o mundo desabou sobre você. O dia de amanhã não sai da mente, pensando no que pode acontecer. Mas lembre da promessa do bom mestre, descanse que eu cuido de você. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Se você pode descansar no seu Jesus, diga a Ele: eu confio em Ti, Senhor. Para aquele que espera, com fé e esperança em Deus. Os olhos de Deus estão vendo, atentos para o seu viver. Não fique com a alma ansiosa, confie no Deus de poder. Sabe o que Ele faz? A tempestade Ele acalma, só Ele o futuro prevê. As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés
As flores não tecem nem fiam, mas Deus as veste bem. As aves não plantam nem colhem, mas Deus elas sustém. Você tem um valor mais alto, foi preço de sangue na cruz. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Confie no Senhor amado, descanse nos pés de Jesus. Porque é algo ímpar, é diferente de tudo aquilo que nós escutamos. Sabe, queridos, tudo aquilo que nós vivemos aqui, dentro da igreja, nos conjuntos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso ministério, tudo aquilo que nós vivemos na capelania hospitalar, falando do amor de Jesus para as pessoas, tudo aquilo que nós vivemos em comunhão uns com os outros, tudo aquilo que nós fazemos no diaconato da igreja, no presbiterato, tudo aquilo que nós fazemos no púlpito da igreja, tudo aquilo que nós fazemos nos bastidores, nada mais é do que um grande ensaio, para um dia nós estarmos preparados, para um dia quando o Senhor nos chamar e nós estivermos à sua presença, nós ofereceremos um louvor perfeito, uma adoração perfeita, e lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá mais doença, nós estaremos livres, e lá nós poderemos cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e todo o céu estará cheio da sua glória. Nós teremos um momento, queridos, vontade de nos arrepender, de pedir perdão, de nos aproximarmos de Deus, para que saibamos que Ele vai chegar a qualquer momento. Esse é o grande ensaio. Esse é o grande ensaio. Deus está nos dando a chance de todos os dias ensaiarmos como vai ser bom estar na sua presença. Lembra quando você está em casa? Lembra quando você começa a adorar o hino e você começa a sentir a presença de Deus? Lembra quando você está sozinho e às vezes angustiado, e você começa a adorar e Deus começa a falar ao seu coração, e não precisa ter som de teclado, nem de guitarra, não precisa ser som de contrabaixo, nem de bateria, mas o seu coração parece pulsar mais forte, e parece que você está ouvindo o grande coral, e daqui a pouco a presença de Deus começa a se derramar em seu coração. Lembra quando você começa a orar de madrugada, quando todo mundo da sua casa está dormindo, e só os seus joelhos estão dobrados, e diz: Senhor, eu não suporto mais. E Deus diz: eis-me aqui, ouça a minha trombeta, dizendo: eu estou perto, eu estou voltando, eu estou ouvindo. Prepara-se, igreja, para o som da última trombeta. Queridos, não é mais tempo de estarmos perdendo tempo. Nós estamos vivendo os tempos terríveis. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e trabalhosos. Lembra o tempo que estamos passando, onde o injusto torna-se justo. Aquilo que é certo é o errado, e o errado agora é o certo. E as pessoas que deveriam estar em liberdade, elas estão encarceradas, e os encarcerados agora estão soltos. As coisas estão se invertendo, e nós não temos mais conceitos. A família não é mais como a família tradicional que era antigamente. Tudo está mudando de forma assustadora. Os nossos filhos estão meio que sem saber como é que se avança um tempo tão rápido. Nós estamos a cada dia sendo bombardeados por coisas na internet, nas mídias sociais. Não se tem mais tempo para estar em família. Às vezes, quando as famílias se reúnem à noite, cada um na sua mesa está com seu celular, não se conversam mais entre si, não se adora mais, não se busca o Senhor, mas a trombeta de Deus está tocando
tocando insistentemente, dizendo: é tempo de arrependimento, é tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de ser crente, de ser cristão, é tempo de ser reconhecido de longe, como antigamente nós éramos. Lembra, quando eu era adolescente, não precisava dizer a ninguém que você era cristão. As pessoas olhavam de longe e diziam: ali vai um crente, lá vai um homem quadrado, lá vem alguém chato. Por quê? Porque insiste, porque fala de Jesus, porque tem vida diante de Deus, porque é uma pessoa que tem vida, que tem unção. Quando ele abre a boca, nós sentimos a presença de Deus. Querido, nós precisamos, como igreja, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao início de tudo, adorar o Senhor como Ele deve ser adorado, parar e pensarmos que este ensaio um dia deverá ser a apresentação principal, e eu e você estaremos diante de Deus, e lá não haverá mais ensaio. Se arrepender, pedir perdão, se aproximar de Deus. E Yom Kippur é o dia da expiação. O shofar é a convocação para a santa expiação. O povo estava em Israel, daqui a pouco escutava uma trombeta de Deus tocar. Você já imaginou? Talvez eu e você tenha passado. E é interessante que Paulo, quando ele está falando da igreja de Tessalonicenses, veja o termo que ele usa: mas nós, os que estivermos. É o futuro do presente? Futuro do presente, do indicativo. Paulo estava falando com uma convicção tão grande que ele disse assim: mas nós, os que estivermos. É como ele estava esperando a qualquer momento a trombeta tocar. Mas permita-me dizer uma coisa: nós estamos vivendo dias tão difíceis e tão trabalhosos no Evangelho, que nós estamos vivendo como se a trombeta nunca fosse tocar. Nós estamos vivendo os nossos dias como as gerações de Noé, em que se casava, se dava em casamento, se comia, se bebia, se sobe à igreja, se volta para casa e no outro dia não lembra mais metade, nem a primeira frase do sermão que foi pregado. E nós continuamos as nossas vidas pautadas no nosso entendimento e não naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós vivemos todos os dias como que vem buscar água em cisterna rota. Mas eu quero dizer para você que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu saí de casa e tomei um pouco de água e agora já estou com sede. Mas quem beber da água que o Senhor der nunca mais terá sede. Quem beber da água que o Senhor lhe der, da água do arrependimento, quem beber da água da comunhão de Deus, quem beber da água da expiação do Senhor, nunca mais terá sede. O shofar chamava para a santa convocação. Mas sabe o que acontece também? Ele também chamava e havia convocação para a guerra. Quando o exército de Israel estava pronto para sair para a batalha, o shofar e a trombeta era tocada. E dizia: agora é tempo de guerra. E eu quero dizer para você que se a trombeta de Deus estivesse tocando neste momento aqui, seria um chamamento para a guerra. Parece que o Brasil está em paz. Parece que a igreja não está perseguida. Mas eu diria que os nossos olhos parecem-me estão como que cegos para não ver. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para enxergarmos que a qualquer momento a trombeta do Senhor vai tocar. E se ela tocar e você estiver na sua casa? E se ela tocar e os seus filhos estiverem no colégio, na faculdade? E se a trombeta de Deus tocar e seu esposo estiver trabalhando? E se você estiver sozinho na sua casa, sozinho no seu trabalho, quem sabe dirigindo no trânsito, o que vai acontecer com você? E se Deus voltar daqui a 20 minutos? E se houver com pecados não confessados, arrependimentos não feitos, se não houver pessoas que estejam dobradas diante de Deus? Porque a Bíblia nos diz, querido, que no céu não entra pecado. A Bíblia nos diz que lá tem que ser limpo, remido e lavado. E é interessante que eu já procurei na Bíblia, mas a Bíblia não cita nenhum título que entrou no céu. Ela cita pessoas que um dia entenderam que o dia da expiação é o dia em que Cristo, obrigado, irmão, fez por mim e por você o que ninguém jamais fez.
Existe um hino de Fernando Abrão, eu estava escutando ele ontem no escritório, e eu me emocionei porque o hino diz assim: a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. E eu fiquei meditando nessa frase, dentro desse contexto, e nós vamos observar que cada uma dessas trombetas é como se o martelo levantasse e Deus batesse e dissesse: esse é mais um dia que você tem chance de renovar o seu compromisso, de renovar a sua aliança comigo. Deus não está preocupado se eu tenho aliança com os homens, mas Deus me convida, Ele me impele a ter aliança e relacionamento com Ele. Deus não está chamando a igreja para passar tempos. Lembra, quando a gente vem fazer algum ensaio aqui, que faz qualquer tipo de apresentação, Coral Saracali, uma peça, os jovens do louvor, nós fazemos ensaio. Eu já participei de muitos grupos de louvor, fui instrumentista por mais de 20 anos da minha vida, e nós ensaiamos, e quando chega no dia que nós vamos apresentar, ainda existem falhas, porque nós somos imperfeitos. Mas o ensaio que nós estamos fazendo aqui, todos os anos, quando as trombetas tocam, no dia que chegarmos lá no céu, a apresentação não terá falhas, vai ser perfeito. Sabe por quê? Porque o grande coral tem um regente que não falha, que divide vozes perfeitamente, que sabe ouvir a voz e distinguir de cada um de nós que estamos aqui, a voz de cada homem, de cada mulher, alta, baixa, sussurrando, chorando, cantando. Ela é como uma trombeta que soa no ouvido de Deus. E eu quero dizer para você que Deus, nessa noite, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Em tudo somos perseguidos, mas jamais desanimados. Passamos por lutas todos os dias, mas nós sabemos de uma coisa, que cada luta que nós passamos, no final nós ouvimos o chofar tocar, e ele traz um novo cântico de alegria para os nossos corações. Se eu desse a oportunidade a cada um de vocês para subir aqui no púlpito, você certamente teria muitas coisas para falar do que você já viveu do mês de janeiro até agora do mês de setembro. Muitas coisas boas que aconteceram na sua vida, mas também muitas coisas e muitos momentos que talvez você sentou e você disse: eu não tenho forças da minha perna nem para levantar, eu não consigo abrir a boca, eu não consigo falar, eu não consigo dizer o que eu estou sentindo. E mesmo nesse momento, o seu silêncio foi como uma trombeta diante de Deus, que chegou ao coração de Deus, que abriu as portas do céu, que moveu o coração de Deus, que foi a mão que segurou o martelo e fez com que Deus agisse, se levantasse, tomasse posição. E muitas vezes, quando nós nem percebemos, as coisas já estão resolvidas e nós ficamos perguntando como. Isso é simplesmente o agir de Deus na vida daqueles que o amam. Ou você pensa que nós estamos aqui pelo acaso? Não estamos aqui por acaso. Um dia nós ouvimos o chofar. Um dia o Senhor disse a mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui está um povo que outrora estava cansado e sobrecarregado, e ouviu o chofar de Deus, e Deus aliviou o seu coração. Estava no mundo caído, perdido, longe da estrada. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus encontrou, curou suas feridas e lhe trouxe para cá. Agora você está restabelecido, agora você pode trabalhar, agora você já pode passar pelos 10 dias de cântico de trombeta, você pode entrar no Santo dos Santos, na expiação, você pode adorar o Senhor e você pode fazer um arrependimento, porque no dia de Yom Kippur havia jejum e arrependimento. Sabe, queridos, a festa dos tabernáculos, ela nos fala que Jesus vai voltar. E eu estava escutando o hino de Fernando Abrão, e tem um hino que eu amo de coração, e todas as vezes que eu pego o violão lá em casa, mesmo tocando muito mal,
eu gosto de cantar ele. É o hino do cantor Esdras, que diz assim: um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia eu vou subir aos céus. Eu vou deixar este torrão. Eu vou deixar para trás as dores. Ontem à noite nós fomos dormir quase meia-noite, minha esposa sentindo dores. Ela sofre de uma doença chamada fibromialgia. E eu estava ali sentado, calado, e ela meio que dorme sentindo dores. E eu disse: Jesus, isso aí é aqui, mas quando a tua trombeta trocar, não vai ter mais fibromialgia, não tem mais diabetes, não tem câncer, não tem leprosos, não existe mais pecado. Nós estaremos um corpo glorificado, nós estaremos frente a frente com o Senhor, e lá não vai precisar de médico, porque o Senhor é o médico dos médicos. Lá não vai precisar de SAMU, porque nós vamos estar nos teus braços. Lá não vai precisar de plano pós-vida, porque nós viveremos eternamente. Lá não vai precisar estar preocupado, porque o Senhor é o nosso descanso. Lá não vai precisar lágrimas, porque o Senhor é a nossa alegria. Lá não vai precisar de fraqueza, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é a nossa salvação. Nós estaremos na tua presença e nós poderemos deixar de lado tudo aquilo que é fardo em nossas vidas. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus voltará. Um dia eu e você, nós vamos subir aos céus e estarmos à direita de Deus. E isso é um privilégio que ninguém pode arrebatar de nossas vidas, porque nós somos lavados, comprados e redimidos pelo sangue de um justo, que desceu, verteu o seu sangue e disse: ele é meu. E por isso que esse mês é lindo, com uma acróstico, quando ele diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, eu pertenço a alguém. Sim, querido, você pertence a alguém, você tem um dono. Sabe por que ninguém pode tocar em você do jeito que ele quer? Porque tem um dono. Lembra quando Satanás chegou diante de Deus e falou de Jó? Deus disse: olha, você só vai até aqui, só até onde eu posso, só até onde eu permito. Sabe por quê? Porque Jó tem um dono. As pessoas às vezes querem nos perseguir, querem nos escantear, querem nos esconder, mas eu quero dizer para você que elas só vão até onde Deus permitir. Lá no seu trabalho, o seu patrão só vai com você até onde Deus permitir. Lá na sua empresa, você só vai até onde Deus permitir. Dentro do seu relacionamento com a sua esposa, você só vai onde Deus permitir. Lá no hospital, o médico só vai com você até onde Deus permitir, porque você pertence a Deus. Você pode dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, você tem relacionamento com Deus, e quem tem relacionamento tem intimidade. Bendito seja o nome do Senhor. E não existe nada melhor do que ter intimidade. Quando a gente tem intimidade, a gente já chega logo chegando. Não precisa de rodeios. E se você fala com Deus cheio de rodeios, pode parar com isso. Ele lhe deu o direito de ter intimidade com Ele. Pastor, como eu posso saber disso? Ele rasgou o véu do templo de alto a baixo. Não existe mais véu de separação. É por isso que eu e você estamos aqui, falando com Ele, entendendo que Ele está entre nós, porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3, aqui tem mais que 2, amém? Aqui tem mais que 3, aqui tem mais que 4, mais que 5, mais que 6. Então é como se nós estivéssemos no caminho de Emaús. Então vamos arder o coração com a presença de Jesus. Não é assim que o hino diz? Sabe, queridos? Yom Kippur, jejum, arrependimento, tabernáculos, o rei está voltando. Nós estamos ensaiando. Prepara-te. Lembra de Amós? Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu lembrei de uma coisa agora, que tem algumas surpresas que nos pega meio de calças curtas. Elas são boas e não são tão, se a gente não está preparado. Qual a noiva que não gosta de ver o noivo? Ou o namorado que não gosta de ver a namorada?
Mas você quer ver a sua namorada ficar sem saber o que fazer? Chega de surpresa na casa dela. Ela vai correr, porque ela não vai estar penteada como ela gostaria de estar para você. Ela não vai estar adornada como ela realmente você vê quando você marca e diz o dia que você vai para lá. Então ela gostou de lhe ver, mas não achou tão bom porque não era o momento certo. Mas se você tivesse avisado para ela, você não a pegaria de surpresa. Quando você chegasse, ela estaria bem vestida, penteada e adornada ali esperando. Não seja pego de surpresa. Quando o Senhor voltar, quando a trombeta tocar, que nós estejamos adornados, vestidos, preparados, de braços abertos, e dizendo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque o mesmo Tessalonicenses diz que quando a trombeta tocar, nós, os que estivermos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados. Mas também, lembra de uma palavrinha que eu falei lá em cima? Deixa eu puxar aqui, para que você entenda. Nessa palavra eu botei aqui, e eu faço questão de ler ela para você. Yamin Anoraim. O que esse termo significa? Lembra que eu disse para vocês que o shofar, ele chamava para a santa convocação, ele chamava para a guerra, o mesmo tocar da trombeta. Lá em Apocalipse, as 7 trombetas também anunciarão o grande dia do Senhor, e também anunciará a grande tribulação. Existem muitas linhas teológicas que falam sobre as tribulações e a volta de Jesus. Eu não quero bater o martelo nessas linhas, mas todas convergem para que haverá uma grande tribulação. E esse texto fala disso, de Yamin Anoraim. Ele fala de um dia em que haverá uma tribulação tão grande, e as pessoas clamarão e não terão mais resposta de Deus, porque a trombeta já soou, porque Jesus já voltou e a igreja já foi arrebatada. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Deus abençoe você e toda a sua família, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário
humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me lembro em Jesus, dele vem graça e luz para minha santidade.